Olá, estamos de volta para mais uma sequência de capítulos do nosso livro atual de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É o capítulo 99, Na Plateia. Na plateia, achei Lobo Neves, de conversa com alguns amigos. Falamos por alto, a frio, constrangidos um e outro. Mas no intervalo seguinte, prestes a levantar o pano, encontramo-nos num dos corredores, em que não havia ninguém. Ele veio a mim, com muita afabilidade e riso. Puxou-me a um dos óculos do teatro e falamos muito, principalmente ele, que parecia o mais tranquilo dos homens. Cheguei a perguntar-lhe pela mulher. Respondeu que estava boa, mas torceu logo a conversação para assuntos gerais, expansivo, quase risonho. Adivinhe quem quiser a causa da diferença. Eu fujo ao Damasceno, que me espreita ali da porta do camarote. Não ouvi nada do seguinte ato, nem as palavras dos atores, nem as palmas do público. Reclinado na cadeira, apanhava de memória os retalhos da conversação do Lobo Neves, refazia as maneiras dele e concluía que era muito melhor a nova situação. Gente, travou aqui. Bastava-nos a Gamboa. Oi, consegui. Bastava-nos a Gamboa. A frequência da outra casa aguçaria as invejas. Rigorosamente podíamos dispensar-nos de falar todos os dias. Era até melhor. Metia a saudade de permeio nos amores. Ao demais, eu galgara os 40 anos e não era nada, nem simples eleitor de paróquia. Urgia fazer alguma coisa, ainda por amor de Virgília, que havia de ufanar-se quando visse luzir o meu nome. Creio que nessa ocasião houve grandes aplausos, mas não juro, eu pensava em outra coisa. Multidão, cujo amor cobicei até a morte, era assim que eu me vingava às vezes de ti. Deixava burburinhar em volta do meu corpo a gente humana, sem a ouvir, como o Prometeu de Ésquilo fazia aos seus verdugos. Ah, tu cuidavas encadear-me ao rochedo da tua frivolidade, da tua indiferença ou da tua agitação? Frágeis cadeias, amiga minha, eu rompia-as de um gesto de Gulliver. Vulgar coisa é ir considerar ao ermo. O voluptuoso. Gente, hoje estou dando travas na língua. O voluptuoso, o esquisito, é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras, de nervos e paixões, decretar-se alheado, inacessível, ausente. O mais que podem dizer quando ele torna a si, isto é, quando torna aos outros, é que baixa do mundo da lua. Mas o mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro, que outra coisa é senão a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual? Vive
Deus. Eis um bom fecho de capítulo. Capítulo 100. 100 de número 100. O caso provável. Antes de eu ler o capítulo 100, deixa eu pedir para você não esquecer, quando eu terminar o vídeo, de deixar o seu like. Ou melhor ainda, já deixa seu like agora. Faz esse favor para mim. É tão importante para o canal, gente. Vocês não fazem ideia. O canal tem que subsistir. E só subsiste com a presença de vocês, deixando aqui que vocês estiveram aqui. Sabe? Através do seu like, do seu comentário, do seu compartilhamento. É assim que funciona. Tá bom? Então já deixa lá, bate o dedinho lá no like. Tá bom? Bom, capítulo 100, o caso provável. Se esse mundo não fosse uma região de espíritos desatentos, era escusado lembrar ao leitor que eu só afirmo certas leis quando as possuo deveras. Em relação a outras, restrinjo-me à admissão da probabilidade. Um exemplo da segunda classe constitui o presente capítulo, cuja leitura recomendo a todas as pessoas que amam o estudo dos fenômenos sociais. Segundo parece, e não é improvável, existe entre os fatos da vida pública e os da vida particular uma certa ação recíproca, regular e talvez periódica. Ou, para usar de uma imagem, há alguma coisa semelhante às marés da praia do Flamengo e de outras igualmente marulhosas. Com efeito, quando a onda investe a praia, alaga-a muitos palmos adentro. Mas essa mesma água torna ao mar, com variável força, e vai engrossar a onda que há de vir, e que terá de tornar como a primeira. Esta é a imagem. Vejamos a aplicação. Deixei dito noutra página que o Lobo Neves, nomeado presidente de província, recusou a nomeação por motivo da data do decreto, que era 13. Ato grave, cuja consequência foi separar do ministério o marido da Virgília. Assim, o fato particular da ojeriza de um número produziu o fenômeno da dissidência política. Resta ver como, tempos depois, um ato político determinou na vida particular uma cessação de movimento. Não convido ao método deste livro descrever imediatamente este outro fenômeno. Limito-me a dizer por ora que o Lobo Neves, 4 meses depois de nosso encontro no teatro, reconciliou-se com o ministério. Fato que o leitor não deve perder de vista, se quiser penetrar a sutileza do meu pensamento. 101. A Revolução Dálmata. Foi Virgília quem me deu notícia da viravolta política do marido, certa manhã de outubro, entre 11 e meio-dia. Falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso. De maneira que desta vez fica você baronesa, interrompi eu. Ela derreou os cantos da boca e moveu a cabeça a um e outro lado.
Mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma coisa menos definível, menos clara, uma expressão de gosto e de esperança. E não sei por quê, imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la à virtude. Não digo pela virtude em si mesma, mas por gratidão ao marido, que ela amava cordialmente a nobreza. Um dos maiores desgostos de nossa vida foi o aparecimento de certo pelintra de legação da Dalmácia, suponhamos. O conde B.V., que a namorou durante 3 meses. Esse homem, vero fidalgo de raça, transtornara um pouco a cabeça de Virgília, que, além do mais, possuía a vocação diplomática. Não chego a alcançar o que seria de mim se não rebentasse na Dalmácia uma revolução que derrocou o governo e purificou as embaixadas. Foi sangrenta a revolução, dolorosa, formidável. Os jornais, a cada navio que chegava da Europa, transcreviam os horrores, mediam o sangue, contavam as cabeças. Toda a gente fremia de indignação e piedade. Eu não. Eu abençoava interiormente essa tragédia, que me tirara uma pedrinha do sapato. E depois a Dalmácia era tão longe. 102. De repouso. Mas este mesmo homem, que se alegrou com a partida do outro, praticou daí a tempos. Não hei de contá-lo nesta página. Fica este capítulo para repouso do meu vexame. Uma ação grosseira, baixa, sem explicação possível. Repito, não contarei o caso nesta página. 103. Distração. Não, senhor doutor, isto não se faz. Perdoe-me, isso não se faz. Tinha razão, dona Plácida. Nenhum cavalheiro chega 1 hora mais tarde ao lugar em que o espera a sua dama. Entrei esbaforido. Virgília tinha ido embora. Dona Plácida contou-me que ela esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara voltar-me ao desprezo. E outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse Iaiá, que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificaria tudo. Expliquei-lhe então que um equívoco. E não era. Cuido que foi simples distração. Um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa. Simples distração. Coitada de Dona Plácida, estava aflita deveras. Andava de um lado para outro, abanando a cabeça, suspirando com estrépito, espiando pela rótula. Coitada de Dona Plácida! Com que arte conchegava as roupas, bafejava as faces, acalentava as manhas do nosso amor. Que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves. Flores, doces, os bons doces de outros dias. E muito riso, muito afago. Riso e afago que cresciam com o tempo, como se ela quisesse fixar a nossa aventura ou restituir-lhe a primeira flor.
Nada esquecia a nossa confidente e caseira. Nada, nem a mentira, porque a um e outro referia suspiros e saudades que não presenciara. Nada, nem a calúnia, porque uma vez chegou a atribuir-me uma paixão nova. Você sabe que não posso gostar de outra mulher, foi a minha resposta quando Virgília me falou em semelhante coisa. E esta só palavra, sem nenhum protesto ou admoestação, dissipou o aleive de Dona Plácida, que ficou triste. Está bem, disse-lhe eu, depois de um quarto de hora. Virgília há de reconhecer que não tive culpa nenhuma. Quer você levar-me uma carta agora mesmo? Ela há de estar bem triste, coitadinha. Olhe, eu não desejo a morte de ninguém, mas se o senhor doutor algum dia chegar a casar com Iaiá, então sim, é que há de ver o anjo que ela é. Lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão. Recomendo esse gesto às pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder, ou ainda às que recearem encarar a pupila de outros olhos. Em tais casos, alguns preferem recitar uma oitava dos Lusíadas. Outros adotam o recurso de assobiar a norma. Eu atenho-me ao gesto indicado. É mais simples, exige menos esforço. 3 dias depois, estava tudo explicado. Suponho que Virgília ficou um pouco admirada quando lhe pedi desculpas das lágrimas que derramara naquela triste ocasião. Nem me lembra se anteriormente as atribuía a Dona Plácida. Com efeito, podia acontecer que Dona Plácida chorasse ao vê-la desapontada, e por um fenômeno da visão, as lágrimas que tinham nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de Virgília. Fosse como fosse, tudo estava explicado, mas não perdoado, a menos ainda esquecido. Virgília dizia-me uma porção de coisas duras, ameaçava-me com a separação. Enfim, louvava o marido. Esse sim era um homem digno, muito superior a mim, delicado, um primor de cortesia e afeição. É o que ela dizia, enquanto eu, sentado, com os braços fincados nos joelhos, olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé. Pobre mosca, pobre formiga. Mas você não diz nada, nada? Perguntou Virgília, parando diante de mim. Que hei de dizer? Já expliquei tudo. Você teima em zangar-se? Que hei de dizer? Sabe o que me parece? Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. Justamente. Foi dali pôr o chapéu, com a mão trêmula, raivosa. Adeus, Dona Plácida, bradou ela para dentro. Depois foi até a porta, correu o fecho, ia sair. Agarrei-a pela cintura. Está bom, disse-lhe. Virgília ainda forcejou por sair. Eu retive-a. Pedi-lhe que ficasse, que esquecesse. Ela afastou-se da porta e foi cair no canapé. Sentei-me ao pé dela. Disse-lhe muitas coisas meigas, outras humildes, outras graciosas. Não afirmo que os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia, ou ainda menos. É matéria controversa. Lembra-me, sim,
que na agitação caiu um brinco de Virgília, que eu inclinei-me a apanhá-lo, e que a mosca, de a pouco, trepou ao brinco, levando sempre a formiga no pé. Então eu, com a delicadeza nativa de um homem do nosso século, pus na palma da mão aquele casal de mortificados. Calculei toda a distância que ia da minha mão ao planeta Saturno e perguntei a mim mesmo que interesse podia haver num episódio tão mofino. Se concluís daí que eu era um bárbaro, enganas-te, porque eu pedi um grampo à Virgília, a fim de separar os dois insetos. Mas a mosca farejou a minha intenção, abriu as asas e foi-se embora. Pobre mosca, pobre formiga. E Deus viu que isso era bom, como se diz na Escritura. Esses foram os vídeos de hoje. E vamos ficando por aqui, porque já se faz tarde. Voltamos no próximo vídeo para dar sequência, então, no nosso livro. Tá ok? Tchauzinho, muito obrigada e até lá.